Fio da Meada. Versículo 35 do capítulo 9 diz que, ouvindo Jesus, que tinham expulsado quem? O cego, ou o ex-cego, né? Que havia sido interrogado momentos antes pelo sinédrio, pelos fariseus, e eles foram e expulsaram este homem porque ele deu testemunho de Cristo. Os judeus tentaram induzir o homem a pensar de uma forma errada sobre a obra de Cristo realizada em sua vida. Um milagre que anteriormente tinha ocorrido, eles induziram o homem, tentaram, na verdade, induzir o homem a fazer uma interpretação errada da obra do milagre que Jesus havia operado na vida dele. Eles pedem, induzem para que o cego deem glória a Deus, porque aquele que operou o milagre é pecador, é blasfemo. Então, não se deve dar honra a ele, sim exclusivamente a Deus. E o próprio ex-cego, aquele que foi curado da sua enfermidade de nascença, né, mesmo sem entendimento nenhum, como os fariseus alegavam e arrogavam ter, ele dá bom testemunho acerca da obra de Cristo em sua vida. Ele diz: se é pecador, eu não sei. O que eu sei é que antes eu era cego e agora eu posso ver. E com isso, eles tentam induzir o homem que foi curado a pecar contra Jesus, a negar que Jesus em si tinha poder e autoridade para realizar. E ele vai dando testemunhos ao ponto de irritar os fariseus, e com isso eles os expulsaram do templo. Ouvindo Jesus que ele havia sido expulso, vai à sua procura e pergunta: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhes disse: já os tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui é uma referência a Jesus, a sua obra. Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a condição do ser humano. E essa iluminação, oriundo do próprio Cristo, ela tem duas consequências. Aqueles que olham para aquela luz, ou eles são transformados, ou eles continuam ainda mais cegos. Eles se afundam mais na sua cegueira. Porque a luz é tão forte, que aqueles que se acham alguma coisa, acabam sendo cegados pela própria luz. E aqui Jesus faz esse confronto com o entendimento deles. Tá? Eu vim para aqueles que não veem possam ver, mas aqueles que veem se tornem cegos. E algum dentre os fariseus, compreendendo essas palavras de Jesus, eles questionam: acaso também nós somos cegos? E Jesus prontamente responde: se fosseis cegos, não tereis pecado algum. Se vocês fossem cegos, como aquele que foi curado momentos atrás, vocês não teriam pecado. Mas porque vocês agora dizem que veem, nós vemos. Então eles estão diretamente rejeitando a luz que veio para a salvação de todo homem. Como eles afirmam que veem, quando alguém diz que vê, ele está rejeitando aquilo que está sendo oferecido. Não, obrigado, eu não preciso dessa luz, porque eu já consigo ver com os meus próprios olhos. É essa a realidade aqui que Jesus afronta e confronta a realidade e o pensamento desses homens. Eles estão tão cegados em seu próprio entendimento, acham-se superiores e maiores do que os outros, que diante da verdadeira luz, eles não reconhecem o seu pecado. E eles se assumem como não necessitados de alguém que possa iluminá-los com a verdade genuína, porque eles já estão cheios da verdade que lhes convém. E com isso, Jesus continua o seu discurso aqui no capítulo 10. Em verdade vos digo. Ele continua o discurso, por mais que há uma quebra de capítulo, mas o diálogo é seguido aqui. Tá? Então ele afirma: em verdade vos digo, como o verdadeiro profeta de Deus, como o próprio Deus, ele garante que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Saímos de uma realidade onde Cristo assume a sua proeminência como a luz do mundo, né? Aqui, esse milagre, essa cura realizada no homem que era cego de nascença, ela aponta para a declaração que Cristo deu de si mesmo, de que ele é a luz do mundo. E ele concretiza, ele enfatiza essa realidade de que ele é a luz do mundo, quando ele realiza a cura desse cego, que era cego de nascença. E isso é maravilhoso, por quê? Porque Cristo, quando opera esse milagre, ele está operando a criação. Assim como ele operou lá em Gênesis. Porque ele está operando a criação. O homem é cego de nascença. Ele nasceu com esta debilidade, com esta limitação. Ele não tinha a visão e ela foi perdida ao longo da sua vida. Ele nasceu sem. E quando Cristo opera este milagre, ele está trazendo a luz. Ele está transformando aquilo que originalmente havia sido corrompido por conta do pecado, que trouxe essas doenças, abriu a porta para que essas doenças acometessem o ser humano, e ele está criando a visão àquele homem. Ele está dando a possibilidade de ver, coisa que ele nunca teve. Então, Cristo não restaurou a sua visão, ele criou a sua visão. Então, com esse milagre, com esse sinal, ele testifica aquilo que ele declarou. Eu sou a luz do mundo. E agora, no capítulo 10, ele faz uma outra apresentação de quem ele de fato é. Tá? Aqui ele antecede essa declaração, mas em sequência ao diálogo que foi iniciado, os homens cegados pela sua própria sabedoria e seu próprio conhecimento, negam a verdade. Com isso, eles causam prejuízo para o rebanho de Deus. Porque quem são esses cegos? São justamente aqueles que são chamados e estão operando. O seu trabalho é de arrebanhar o povo de Deus. Eles eram líderes em Israel. Eles eram mestres, doutores da lei, responsáveis por ensinar a lei àqueles que não sabiam. Eles eram sacerdotes, aqueles intermediadores entre Deus e o homem e Deus. Eles faziam essa intermediação. O povo vinha até o sacerdote, oferecia o seu sacrifício, o sacerdote realizava, operava e era oferecido perante o Senhor. O Senhor recebia esse sacrifício e, como consequência, perdoava, né? Era aplacada a sua ira por conta do pecado que havia sido cometido. Com isso, ele era um intermediador entre Deus e os homens e Deus. Era uma via dupla. E eles eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus, de guiar o povo no caminho correto, conduzir o povo de Deus para a presença de Deus. Com isso, com o fato deles terem expulsado o homem do templo, isso representava e significava que aquele homem agora estava indigno de estar na presença de Deus, conforme o conhecimento e a vontade que eles tinham de operar a lei a seu favor. Então, eles expulsaram o homem, mas não porque o homem era indigno, não porque o homem estava em pecado, mas porque eles não queriam aceitar o pecado que havia neles mesmos. Então, é mais fácil você condenar do que você se autocondenar, né? E com isso, segue essa repreensão de Jesus, por quê? E isso é interessante para nós, prestarmos atenção a esses pormenores, porque nós gostamos de ver o texto no macro, né? Nós lemos o texto no macro e apropriamos disso para a liderança religiosa, né? Como no nosso caso, nós aplicamos isso aos líderes desta casa, como um exemplo, né? Todo aquele que é líder na casa, ele tem o seu papel, ele tem um chamado, ele tem um papel específico e é dever, não é direito, é dever dele cumprir o seu papel. Cumprir o seu papel conforme a sua boa vontade? Não, conforme a vontade de Deus,
tá? E isso é interessante porque nós chamamos a atenção para os nossos olhos nesse ponto de vista. Mas convido vocês a afunilar ainda mais esse tipo de pensamento, certo? E isso eu vou fazer isso à medida do texto que vai se seguindo. Porque quantas vezes nós somos capazes de expulsar alguém da presença de Deus, tornando ela indigna, porque ela não faz aquilo que eu compreendo que é o correto. Na forma como eu interpreto a vontade de Deus e aquela pessoa não se encaixa perfeitamente na minha compreensão, no meu entendimento do que é a vontade de Deus, aí muitas vezes nós vamos lá e condenamos. Nós tornamos ela indigna da presença de Deus. E quantas vezes nós somos indignos e Deus nos acolhe? E Deus nos perdoa. Basta um genuíno arrependimento para Deus perdoar os nossos pecados. E nós não usamos da mesma misericórdia que recebemos com o próximo. Muitas vezes o nosso comportamento dentro da comunidade, dentro da nossa irmandade, dentro da igreja, do corpo de Cristo, é assim. E isso é perigoso demais. Porque nós nos tornamos como fariseus. E eu sempre tenho em mente que em algum momento da nossa vida, o Senhor vai nos perguntar, assim como Ele perguntou a Caim, onde é que está o seu irmão? Isso é uma reflexão que eu gostaria de deixar para nós aqui. Eu vou continuar com isso ao longo do estudo. Então, vindo para o capítulo 10, aí Jesus continua esse confronto com essa realidade, dizendo que em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aqueles, porém, que entram pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Nesse contexto de pastor de ovelhas, a gente precisa compreender o contexto cultural em que isso é aplicado. Jesus, quando faz analogias, quando ele fala por meio de parábolas, por meio de enigmas, por meio de construções, de outras narrativas, figuras de linguagem, ele se apropria, ele faz isso com algo que era comum a todos. Jesus não usa de um termo totalmente aleatório, distante e que ninguém consegue compreender. Quando ele faz essas analogias, figuras de linguagem, ele aponta para algo que é conhecido por todos os povos, por todos que estão ouvindo ali a sua mensagem. E para que nós compreendamos isso, nós precisamos entender que Judá, a região de Israel, era uma região cheia de vales e montanhas. Então não era uma região propícia para cultivo, para plantio. Ele era propício para o cuidado com animais, para cuidar de rebanhos. E é isso que o povo, os judeus, eram primariamente. A sua fonte de renda era baseada em, esqueci a palavra agora, no cuidado de rebanho, tá certo? Seja de bode, de ovelha, de cabra, mas era o cuidado do rebanho. A fonte primária de economia deles era com base nisso. Tá? Então, essa figura de linguagem é bastante propícia. E o que acontece com o pastor? Né? O pastor, que ofício é esse? O pastor, ele era responsável por cuidar, arrebanhar, alimentar das ovelhas, conduzi-las a um lugar onde elas pudessem ser apacentadas, onde elas pudessem ser alimentadas, onde elas pudessem descansar, onde elas pudessem beber de uma água, de uma fonte natural, que não fosse uma fonte imunda nem rota. Esse era o papel principal do pastor. O pastoreio, mas eu queria me referir à forma de economia, certo? Mas está certo mesmo, é o pastoreio, cuidar do rebanho, tá? Com isso, onde essas ovelhas ficavam? Durante o dia, durante o verão, a primavera, né? Elas eram conduzidas a um aprisco que era colocado, que era cercado por pedras naturalmente. No inverno,
elas eram colocadas num lugar, num abrigo mais propício para a condição do clima, e dentro havia uma porta que era aberta e conduzida os animais para saírem e entrarem. Nessa porta era colocado um porteiro, um outro funcionário. E isso eu estou falando dos versículos 1 ao 5, tá certo? Só para a gente compreender aqui, que vai mudar a figura nos próximos versículos. Então, no aprisco, havia um porteiro, onde ele ficava com a chave da porta, e quando o pastor, que era o responsável, o dono das ovelhas, vinham até o aprisco, o porteiro reconhecia o dono das ovelhas, abria a porta e o pastor poderia entrar, tá? Vamos pensar nessa figura aqui, tá? Primariamente. Então, quando Cristo diz que os que não entram pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Por que ele é ladrão e salteador? Porque quem tem acesso à porta e quem é que reconhece os donos das ovelhas vai ser o porteiro. Se alguém vem até aquele aprisco e entra por um lugar diferente do que é o único lugar que existe, então ele não é o dono das ovelhas. Obviamente, ele não é o pastor daquelas ovelhas. Ele é um ladrão. Porque se ele entra por um lugar diferente, longe da vista do porteiro que está guardando a porta, ele é um ladrão. Ele vem para levar as ovelhas para si. Ele não vem para cuidar das ovelhas. E Cristo faz essa analogia. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Porque o porteiro está lá, de sentinela, guardando a entrada, nem para que as ovelhas saiam, nem para que outros animais invadem, nem para que um ladrão venha e tome as ovelhas. Ele está lá de sentinela. Quando ele avista o pastor, ele reconhece que, de fato, aquele é o dono daquele rebanho. É aquele que é responsável por aquele rebanho. Então, ele satisfatoriamente abre a porta para que o pastor das ovelhas entre por ela. Para este porteiro, abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aí nós temos uma analogia, uma discrepância que o Senhor Jesus vai fazer com relação a quem não é e quem é o pastor das ovelhas, tá certo? O pastor, ele é reconhecido por 6 marcas, como nós podemos ver aqui na descrição dessa passagem. A primeira é que o porteiro, ele abre em reconhecimento, vindo o pastor das suas ovelhas. Uma outra marca do verdadeiro pastor é que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem. Eu não sei se vocês já viram vídeos, eu pensei até em trazer aqui, mas como eu sei que é um pouco dificultoso aqui para o pessoal da mídia e até para a transmissão, vocês vão ter esse papel de procurar em casa para vocês aprenderem um pouco mais a fundo dessa analogia. Existem vídeos na internet bastante conhecidos de pastores cuidando de suas ovelhas. E tem um vídeo específico que me chamou bastante a atenção, porque esse vídeo foi gravado justamente para demonstrar que, de fato, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aí está lá diante deles, no aprisco, um rebanho de ovelhas, várias ovelhas mesmo. Tá? E tinha lá 2 pessoas. Um era o pastor que cuidava das ovelhas e outro era outra pessoa aleatória. Aí a pessoa aleatória começa a chamar as ovelhas. E essas ovelhas não estão nem aí, estão nem tchuiu para quem está falando. O rapaz lá faz um monte de peripécias, chama, pula, tenta a todo custo chamar a atenção das ovelhas, e as ovelhas fazem de bom largo, não estão nem aí, não sei nem quem é esse estranho que está aqui tentando chamar a gente, né? Ele é de outro rebanho, se confundiu e está aqui pensando que nós somos do seu pasto, né? Aí, imediatamente, quando o pastor, o verdadeiro pastor daquele rebanho, ele não precisa nem fazer muita coisa, ele só dá um assobio. Ele só faz um assobio. E as ovelhas se juntam em frente a ele. Todas ficam prontas, atentas, dispostas para atender ao comando que ele irá fazer logo em seguida. Apenas um assovio baixou.
para que elas reconhecessem o seu verdadeiro pastor. E a analogia, ela é real e presente aqui, porque acontece da mesma forma. Aqueles que são do rebanho do verdadeiro pastor, elas ouvem a sua voz. É uma voz totalmente inconfundível. Não tem como você ouvir a voz do seu pastor e você fizer, será que é de Deus mesmo? Será que, ou é coisa da minha cabeça? Eu estou viajando, estou ficando doida já. Não, a voz do Senhor, ela é reconhecível para todos aqueles que fazem parte do seu rebanho. E isso é uma realidade, porque as ovelhas conhecem a sua voz, o pastor conhece particularmente cada uma das suas ovelhas. E ainda mais, ele chama cada uma pelo nome. Olha que coisa grandiosa. Isso é o Senhor para nós. O relacionamento que o Senhor, que o pastor tem com suas ovelhas, não é um relacionamento que, eu tenho um grande número de ovelhas e é tudo igual. Tudo em branquinha, com o rabinho fofinho, cheia de lã. Tudo em boazinhas, tranquilas, mansas, tudo míope, cega, precisando de um condutor. Não. O Senhor conhece e chama cada uma pelo seu próprio nome. Olha que coisa linda, meus irmãos. É uma realidade presente aqui para aqueles que são guiados pelo verdadeiro pastor. Ontem à noite, no estudo das mulheres, nós tocamos um pouco. Nós não, a pessoa que estava falando, Luciana, tocou um pouco sobre isso. Falou sobre esse ponto, de que o Senhor, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Ele, da mesma forma que sabe cada grão de areia que existe na praia, é o mesmo que sabe a quantidade de estrelas presentes no universo. E Ele ainda, conhecendo numericamente a quantidade, isso não é o suficiente, porque Ele conhece cada uma, e a cada um Ele dá um nome. Veja a grandiosidade do nosso Deus, a revelação da soberania, majestade, do poder único, real e presente que o nosso Deus oferece para o seu povo. Ele nos chama, Ele nos conhece individualmente. O relacionamento que Deus tem comigo e com você, que Cristo tem comigo e com você, não é de uma multidão, nós somos mais um na multidão, não. Ele olha para nós e Ele sabe cada necessidade que há para as nossas vidas. Ele reconhece, Ele sabe os anseios que há no meu e no seu coração. Ele sabe tudo aquilo que eu e você necessitamos. Isso é grandioso demais, meus irmãos. Saber que você não é apenas um número, mas que você é uma ovelha do aprisco do Senhor. Isso é majestoso demais, isso é grandioso demais, meus irmãos. E essa revelação para nós deve gerar em nós um coração de gratidão. Enquanto os outros olham para nós e veem apenas mais uma mulher, mais um homem, mais um engenheiro, mais um médico, mais um aquilo, Cristo conhece o mais profundo e íntimo do nosso ser. Eu não sou mais alguém, eu sou alguém que Cristo ama. Vou chorar, mas não tem, meus irmãos, não tem condição de você ouvir tamanha verdade e você continuar apático, e você ser indiferente, e você recusar dar as costas, dar ouvidos ao seu próprio coração e entendimento, e recusar a voz daquele que sabe, que nos guia pelas veredas eternas, que nos guia e nos leva a pastos verdejantes. É impossível. Olha, tem que entender a cabeça, é impossível alguém ouvir isso e ser o mesmo. O que é interessante, Poliana, é que o amor e o conhecimento é tão grande dele, que mesmo a ovelha sendo rebelde, ele mesmo quebra as pernas dela e ele mesmo conserta. É uma realidade. Para quem está de fora ouvindo isso, é chocante, né? Mas
quão bom é que o Senhor quebre as nossas pernas e nos cure, porque Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo a liga novamente. E isso, meus irmãos, não é porque Deus é um Deus ruim, egoísta, mas é porque Ele é bondoso tamanhamente que é capaz de nos fazer sofrer para nos levar de volta para Ele. Porque Ele sabe que talvez o sofrimento é o lugar em que nós precisamos estar para reconhecer e se submeter a ouvir a voz do nosso pastor. Com essa realidade, nós também compreendemos que o verdadeiro pastor, ele conduz as ovelhas para fora do aprisco. E essa realidade aqui dele conduzir para fora é de que ele não somente guarda, protege no aprisco, mantendo longe dos lobos, dos animais que tentam arrebatar as ovelhas, como também dos ladrões, mas ele também conduz essas ovelhas para fora do aprisco, para quê? Para que elas sejam alimentadas verdadeiramente, para que elas possam beber de uma fonte perene, tá certo? Essa é a ideia porque não é como nós, a cultura hoje em dia de que no próprio aprisco você coloca a comida e coloca a bebida e elas não têm necessidade de sair. Elas dão uma voltinha, né, para não ficarem com sobrepeso e nem para morrerem os músculos, para exercitarem os músculos. Mas com a cultura do próprio Cristo naquela ocasião, ele conduz para serem alimentadas em uma fonte que não é trazida para elas, mas é o próprio Cristo que conduz a eles a essa realidade, a essa fonte, tanto de comida como de águas genuínas. O pastor, ele vai adiante das ovelhas, ele vai adiante para conduzir o caminho que elas devem seguir, como também espreitando à primeira vista algo que venha e tente arrebatá-las, tá? Livrando elas de ataque de animais, como também de futuros ladrões. E também uma realidade clássica do pastor, do verdadeiro pastor, é que, diante de tudo isso, as ovelhas vão e obedecem. Isso aqui. Continua, né? Não sei não é o microfone não. Com isso, obstante a tudo isso que o pastor faz, as ovelhas prontamente lhe dão ouvido. E é isso tudo que nós vemos aqui nesses versículos 3 e 4. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo algum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nós temos um plano de fundo bastante interessante dentro do Antigo Testamento, dentro da palavra do Senhor, tá certo? Todo o Antigo Testamento, ele faz uma referência a Deus como sendo o supremo pastor do seu povo, do seu rebanho, ao povo que ele chamou para si como um rebanho próprio. Aqui nós temos algumas passagens que relatam sobre isso, e o pano de fundo mais importante que nós podemos ter com base a esse capítulo 10 de João está em Ezequiel capítulo 34. Ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada
não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, os pastores, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e dele demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirva de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e no dia de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e os farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos baixa a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos baixa o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhar fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e eles a apacentará. O meu servo Davi é o que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizaram. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, não tem como fazer uma analogia tão mais profunda
do Evangelho capítulo 10 de João, do Evangelho de João capítulo 10, do que com essa narrativa de Ezequiel capítulo 34. Aqui há uma profecia do Senhor Deus para contra aqueles que foram chamados para pastorear o povo de Deus. E há um pecado que está sendo acusado. Eles estão sendo julgados por não serem os representantes que cumpriram a vontade de Deus. Ao contrário, ao invés de apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas de Deus, eles cuidam de si mesmos. Eles apacentam a si mesmos. Eles usam as ovelhas para engordarem, para crescerem, para se encherem de gordura. E o Senhor chama a atenção, aponta o juízo que virá sobre elas por conta desse pecado. Estes que foram chamados para este papel, têm uma responsabilidade muito grande acima deles. Por isso, é necessário para a igreja estar em fervente oração pelo pastor que Deus conduziu a guiar este pequeno rebanho. Porque comparado ao rebanho do próprio Deus, isso aqui é uma parcela muito pequena. É uma parcela muito pequena. E mesmo sendo uma parcela muito pequena, tem ovelha que dá trabalho. Tem ovelha que dá trabalho. Então, como igreja, como ovelhas, obedientes à voz, não somente do pastor, que foi condicionado a estar aqui, mas também ao Supremo Pastor, nós devemos nos dispor a estar orando frequentemente para que este que foi levantado aqui seja guardado de todo mal. Porque o próprio texto diz que são homens. Homens são sujeitos às suas próprias paixões, a serem voltados e guiados pelos seus próprios corações, pela sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento. Mas é necessário que Deus use de misericórdia para com estes, para que eles não sejam engolidos por seus próprios desejos, suas próprias paixões. E quem é que guarda, se não somente o Senhor? Então, é um chamado de Deus também, para que o povo, as ovelhas, orem em favor daqueles que foram comissionados para estarem arrebanhando uma pequena parcela do povo, do rebanho do próprio Deus. E esse chamado também é uma acusação contra aqueles que se levantam, são chamados para esse trabalho, se comprometem a fazer, porém não fazem. Por quê? Porque como eu já falei no início, nós muitas vezes colocamos no nosso entendimento que todo aquele que cai, que peca, se torna indigno de estar no nosso meio e na presença de Deus. Porém, quando Deus oferece misericórdia, nós muitas vezes oferecemos o juízo, que não é cabido a nós esse papel. Mas o que nós devemos fazer, né? O que é oferecido para que se faça. A fraca deve ser fortalecida, aquela que está doente deve buscar a cura, a quebrada, a que foi quebrada. Aquela que foi quebrada, ser levada para o verdadeiro médico que possa curá-la, que possa ligar a ferida. Aquela que foi desgarrada, não torne a trazer, que foi para longe, que não foram buscar, e a perdida juntamente com ela. Mas, ao contrário de todas essas coisas, opera-se o domínio, opera-se o jugo, opera-se a opressão, porque muitas vezes as ovelhas estão feridas, elas estão magoadas, elas são ressentidas. Aí, por causa disso, elas são indignas da presença do Senhor? De forma alguma. É necessário que haja alguém que se levante e ensine o caminho que é correto. Agora, se a ovelha não quiser ouvir, aí isso aí já não é do nosso feitio, né? Já não é para nós julgar. Isso cabe ao Senhor. Mas a nossa parte nós devemos fazer. Porém, o que acontece? Nós julgamos conforme a nossa própria aparência. Nós tomamos partido muitas vezes, porque a gente entra de enxerido no meio das conversas, ouve algo que aconteceu mais na frente, e a gente quer se intrometer, e a gente já oferece o juízo. Aí a gente se mete onde não nos convém, a gente já oferece o juízo, aí isso já gera uma confusão muito grande. Aí a ovelha que já está ferida, porque até nos sentimentos da ovelha a gente quer colocar juízo.
ela está ofendida, para nós pode ser uma besteira. Para nós pode ser uma coisa simples. Mas para aquela pessoa que está sentindo, não é. Eu não tenho como medir a dor do outro conforme a minha própria dor. Se eu não sei o que aquela pessoa passa, então eu não posso dizer que a dor dela é ínfame ou é exagerada demais. O que eu posso fazer, o que eu posso oferecer, é um alívio da parte do Senhor. Todo olho será enxugado, toda lágrima. A ira não pode descer no seu coração, porque a ira nos afasta tanto dos nossos irmãos, como primariamente do nosso Deus. É um pecado contra o nosso Senhor. Não permita que as ofensas que você escuta, pela degradação que você já passou, pela humilhação, pelas coisas que foram ditas erroneamente a seu respeito, não permita que isso suprima a glória de Deus na sua vida. Porque, mas é fácil demais, Paulina, você falar, não é você que é ultrajado, afrontado. Meus irmãos, jamais aqui quem passou por isso. Até hoje, eu dou aula aqui a vocês há muito tempo, mas até hoje tem gente que não gosta quando eu venho dar estudo. É sério, e eu sei quem são e nem por isso eu distrato. Eu já dei aula no curso de teologia e após cada aula que eu dei, uma pessoa ia lá no grupo e falava tudo o que eu falei de uma forma contrária. Se isso fosse, olha, eu não falo isso, não é porque eu sou melhor, eu não sou a Mulher Maravilha, eu não sou melhor do que ninguém. É alguém que já experimentou por isso, já sofreu, já chorou tudo que tinha para chorar. Eu acho que eu ainda nunca vou chorar tudo que eu tenho para chorar, mas já chorou tudo com relação a isso e Deus tratou com o meu coração. Agora, se eu fosse indiferente a isso, se o meu coração se enchesse de amargura, de ressentimento, de constrangimento, ódio, o pecado seria meu. Porque Jesus nos ordena perdoar, oferecer outra face. Não sou lembrada para nada, eu também não sou lembrada para nada, mas mesmo aqui eu estou aqui. O que você puder contar comigo, eu estou à disposição. Muitas vezes nós colocamos desculpas e empecilhos e nós não queremos reconhecer o pecado que há em nós. Hoje eu vejo que tudo isso que eu já passei foi Deus trabalhando na minha vida. Foi para que eu pudesse ter maturidade. Para que eu pudesse, no momento oportuno, ver alguém que está padecendo da mesma forma, ser suporte. Ser auxílio, ser ombro. Não agir da mesma forma como agiram comigo. Aí a gente se espanta, a gente ouve muitos relatos. A igreja, que igreja? A igreja, a gente ouve muito isso até do mundo. As igrejas, o pessoal da igreja come-se até entre eles mesmos, quanto mais os de fora. Mas isso é uma realidade, meus irmãos. Isso é uma realidade. Se nós, que fomos chamados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, nós nos encontramos e fazemos coisas que as pessoas do mundo fazem, o que nos torna diferente? Se Cristo nos chamou para viver em uma comunidade ainda imperfeita, porque a igreja perfeita, ela só vai ser manifesta na glória, não é aqui. Aqui vai encontrar pecadores como eu e você, cheios de falhas, miseráveis, necessitados desesperadamente da glória do Senhor, da misericórdia, da salvação, do arrependimento do Senhor, do perdão do Senhor. E isso é para trabalhar em nós. Não é para que eu me encha, não é para que eu me orgulhe, não é para que eu seja, mas para que o Senhor seja glorificado em minha vida, no meio do seu povo, no meio da igreja. Esse é o propósito.
Esse é o propósito. Da mesma forma que Cristo, que Deus repreende aqueles que foram levantados, Ele repreende também as ovelhas, como nós vimos aqui em Ezequiel. Essa acusação não é só contra os pastores que não fazem o seu papel, mas é com as ovelhas que também oprimem as mais fracas. Aquelas que estão gordas, que se acham demais, que acham porque fez todo tipo de curso, de teologia, de curso disso, daquilo, fez hermenêutica, que fez escola de grego, de hebraico, acha que sabe demais, quando na verdade não tem piedade. Conhecimento na Bíblia, Cristo nos ensina que o verdadeiro conhecimento é aquele que você ouve, aprende e aplica. Ele deve ser colocado em prática. E para aquelas ovelhas que são gordas, cheias dela mesmo, da própria gordura, essas serão lançadas fora. É um chamado, não somente para os pastores, mas é para a igreja. É um alerta para ver a sua conduta com relação a como você se comporta no meio do aprisco do Senhor. Versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas elas não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Obviamente, né? Jesus lhe propôs esta parábola. Aqui, nos evangelhos, os evangelhos sinóticos usam o termo grego parábolei, para designar parábola. Aqui em João, nós não temos o uso desse termo. Nós temos o uso do termo paroimia, né? E esse mesmo termo ele é repetido no capítulo 16, versículo 25 e 29. João não usa o termo parábolei, ele usa o termo paroimia, certo? Aqui foi traduzido para nós, segundo algumas traduções, principalmente a Almeida, corrigida, e outras, eu não lembro mais agora. Tem esse termo parábola, mas o termo no original é paramoai. E esse termo, tanto parábola como paramoai, paroimia, paramoai, elas traduzem do hebraico machal. E todas as três palavras, elas se referem a uma variedade de formas literárias, que inclui provérbios, parábolas, máximas, símiles, alegorias e tantas outras formas de estruturas narrativas, tá certo? E o que é que elas têm em comum, todos esses pontos? O que é que eles têm em comum? É justamente um ensino que é utilizado aqui. Eles têm esse papel de ensinar algo, de trazer uma lição. Esse paroimia, nome difícil de decorar. Paroimia, ele se apresenta como um provérbio. Então, o que Cristo está falando aqui não é uma parábola, mas sim um provérbio. Ele tem um ensinamento mais intenso e mais profundo. Partindo de quê? Partindo de uma realidade que já existia, que já era conhecida entre os seus ouvintes. E a partir do versículo 7... Por que ele não é uma parábola e sim um provérbio? Porque na parábola tem o estudo, a palavra dirigida e depois ele vem o ensinamento. O que aquela parábola está explicando? Qual o ponto máximo daquela parábola? Já aqui em capítulo 10, ele não é uma parábola, mas sim um provérbio. Por quê? Porque não há uma explicação como nas parábolas. O texto segue continuamente. O Senhor está ensinando de uma forma proverbial esse conceito de pastor e ovelha, dessa relação que há entre o pastor e as suas ovelhas. Não há um acréscimo ou um ensino no versículo 7. Há uma continuação do que está sendo ensinado nesses provérbios. Versículo 7, Jesus afirma de novo, né? Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Nos versículos 1 a 5, Cristo, ele é o pastor, que ele é reconhecido pelo porteiro da ovelha. Aqui, ele já muda a figura, ele já não é mais o pastor, mas agora ele é a porta. Uma coisa
anula a outra? Não, porque da mesma forma que ele é o pastor, ele também é a porta. E o que é que essa porta representa? Essa porta, ela vai nos ensinar que Jesus não é o que passa, mas ao contrário, ele é a porta. Antes, o pastor, ele conduzia as ovelhas para fora do curral. Agora, ele vai conduzir para dentro e para fora. As ovelhas, elas tanto entram, como elas também saem desse aprisco, desse curral. Agora, também é manifesto os mercenários, e existem as ovelhas de outros apriscos, e a necessidade da morte desse pastor. Tudo isso a gente vai ver agora do versículo 7 até o versículo 18. É isso aqui o ensino desses versículos, tá certo? Só para vocês fixarem, o que é que vocês aprenderam dos versículos 1 ao 5? Enem terminou para o mundo, para a gente aqui continua. O que é que vocês aprenderam dos versículos 1 ao 5? Eu quero de fato que vocês respondam, tá? Só assim, não é apressando vocês não, mas a gente tem um horário. Não são 4 horas de estudo. É 1h30 só. É muito pouco para quem fala demais. Não, a gente aprendeu que Jesus, ele é o bom pastor, cuida de suas ovelhas, e que, como o próprio texto diz, que o bom pastor, ele fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz, e aquele que não entra pela porta do aprisco, ele é ladrão e salteador. É o que o texto diz. Tá claro, né? Mas claro que só o texto desse. Né? Então, o que nós aprendemos é que Jesus, ele é o verdadeiro pastor, né? É aquele que entra pela porta, ele é reconhecido pelo porteiro. E as suas ovelhas, elas provavelmente respondem à autoridade desse supremo pastor. Elas ouvem a sua voz, obedecem os comandos de sair, obedecem ao comando de serem guiados por ele, e sabem que encontram proteção nele, porque ele está lá para proteger de todo o mal que venha a acontecer com o rebanho. Já aqui, Jesus se coloca como a porta do aprisco, tá certo? Ele se coloca como a porta por 3 motivos que isso representa. Jesus é a porta da salvação. Só existe um único caminho. Só existe uma única porta. Na verdade, existem 2. Mas a que conduz à salvação, ela é estreita. É justamente como uma ovelha. Uma ovelha não é um bichão grande, uma ovelha é um bichinho pequenininho, né? Então, a porta, obviamente, não precisa de uma porta desse tamanho para passar uma ovelha. Precisa de uma porta suficiente para que ela passe. E, geralmente, essa porta é estreita, certo? Com isso, Jesus é a porta que conduz todo ser humano, todo e qualquer ser humano à salvação. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Isso Jesus está apontando para os líderes religiosos. Isso exclui, obviamente, a Abraão, a Moisés, a Davi, a Jacó. Isso exclui eles. Por quê? Porque eles eram obedientes à ordem daquele que vos comissionou para tamanha obra. Eles eram obedientes. Essa repreensão aqui era para aqueles que estavam ouvindo Jesus falar. Aqueles que não apacentaram as ovelhas, eles, portanto, são ladrões. Eles são salteadores. E as ovelhas não lhes dão ouvido. Aí no versículo 9 ele repete novamente: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. É através dessa porta, por todo aquele que passar por ela, é que encontrará genuinamente a salvação. É através desta porta que nós encontramos salvação. Não há outro meio, não há outro caminho. É somente através de Cristo que nós somos salvos de nós mesmos, dos nossos pecados, da perdição, da escravidão do pecado. É em Cristo, só em Cristo. Aí ele continua: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará
pastagem, terá liberdade. Mas que liberdade é essa, Poliana? De entra no aprisco, sai no aprisco a hora que quer? Não. É uma liberdade que é conduzida pelo próprio Senhor. É essa liberdade de você ter acesso tanto à segurança que o aprisco, que o curral significa, porque o curral guarda dos inimigos, daqueles que tentam vir, como também há a liberdade dele ir e se alimentar do pasto que o verdadeiro pastor conduzirá. Ou seja, essa liberdade que nós temos em Cristo é a liberdade de termos uma segurança plena, que ninguém pode ser arrebatado desse aprisco, porque a porta é quem guarda, como também há uma realidade de que, através dessa porta, nós também seremos providos daquilo que é essencial para a nossa vida espiritual. Através dessa porta, nós encontramos alimento e fonte de água para saciar a nossa sede. Essa liberdade conduz a isso. É o único meio pelo qual as ovelhas podem entrar em segurança no curral ou ter uma rica forragem no pasto. E essa porta também ela representa Jesus, que é a que conduz a verdadeira vida. Vida, uma vida plena, uma vida abundante, uma verdadeira vida só é encontrada em Cristo. Pela porta. Fora dela, você tem engano. Você tem ilusão. Você por um momento pode até satisfazer os desejos do seu coração, mas aquilo vai passar. Aquilo vai ser como a comida que a gente come. A gente come, se alimenta, daqui a pouco vamos no banheiro e está com fome de novo. Biologia, né? Base da biologia. A gente come, vai ali, não espera nem assentar a comida. Tem gente que já vai para o banheiro. Terminou, pronto, já está com fome de novo. É esse tipo de alimento que o mundo oferece. Você nunca vai estar satisfeito. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer mais. Porque aquilo não é capaz de saciar o vazio que precisa ser preenchido. Mas em Cristo, todo e qualquer vazio é suprido. Toda e qualquer necessidade minha e sua é saciada. Por quê, meus irmãos? Porque, como ele já falou, ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar todo aquele que tem fome. Ele é a fonte de água viva, que por meio das suas fontes tranquilas, perenes, nós temos água em abundância, uma água cristalina, não é uma água de um poço roto, que acumula a água da chuva e se mistura com o barro lá do fundo, mas é uma água, meus irmãos, que nos lava por inteiro, sacia totalmente a nossa sede, purifica-nos, lava-nos, tira toda a imundícia do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser. É somente em Cristo que as nossas necessidades são saciadas. Por favor, tire das vossas mentes o entendimento de que eu, para ser feliz, eu preciso ter um curso. Eu, para ser feliz, eu preciso ter um emprego que me dê muito dinheiro. Eu, para ser feliz, eu preciso estar viajando, ter carro, ter casa, ter bens. Não! Eu, para ser feliz, preciso estar livre de toda e qualquer enfermidade. Meus irmãos, a verdadeira felicidade e contentamento se encontra que, apesar das momentâneas tribulações que nós enfrentamos nesta vida, nós podemos ter por certo que Cristo está conosco, que aquilo que nós necessitamos é verdadeiramente suprido, a necessidade da nossa alma. Por quê? Porque essa carne passa, em breve nós morreremos. Se o Senhor não nós enfrentaremos a morte. Essa carne será corrompida, desfeita, e tudo aquilo que a gente granjeou para conquistar vai se assim. A gente vai construir, juntar, para no fim os filhos estar brigando por elas. A família está brigando por elas. Você fez o que da sua vida? Nada. Porque você foi em busca de um pasto que era aparentemente bonito. Lembra de Ló? Lembra de Abraão e Ló? Os seus pastores estavam tendo discussões e eles acharam melhor se dividir. Aí Abraão dá a chance de Ló escolher. Decide o caminho que tu vai seguir, porque para onde tu for, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita.
Aí Ló, o que foi que fez? Levantou os olhos e viu uma terra bonita, cheia de pasto, bem verde, para o seu rebanho. Ele olhou e viu aquilo que aparentemente aos seus olhos era bom. Não, eu vou por aqui, porque aqui vai ter pastagem para o meu rebanho. E assim foi. Mas na frente, na história, o que aconteceu? O caminho por onde Ló escolheu era Sodoma e Gomorra. Tinha uma aparência de bom. Tinha uma aparência de que satisfaria as necessidades dele, mas no fim foi destruída. E muitas vezes, meus irmãos, assim nos comportamos. E o cristão é chamado a viver por vista? O cristão é chamado a viver por quê? Por fé. A nossa verdadeira necessidade é suprida em Cristo. O inimigo está com fúria, não está? Hoje? É o que mesmo? O inimigo está atacado. Hã? É? Mas é assim mesmo. Com isso, meus irmãos, nós temos essa realidade do que significa a porta. Quando Cristo se apresenta como a porta, ele tem em vista essas 3 aplicações. A salvação é por ela, tem que entrar por ela para ser salvo. Você terá uma liberdade, quem entra por ela tem uma liberdade de ser suprido, provido pelo próprio Deus. E não é de uma provisão pouca ou mínima, mas é de uma provisão abundante que somente o próprio Deus pode suprir para o seu povo. E também ele é a porta que conduz à verdadeira vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Quando lemos esses versículos, nós primariamente apontamos ele para quem? Para Satanás, né? Para o diabo. Quando a gente fala, o inimigo está furioso, como eu acabei de falar, né? O inimigo vem para... para roubar, matar e destruir. A gente associa primariamente ele ao diabo. Mas aqui, Cristo não está associando ao diabo. Cristo está associando aos líderes religiosos. Os ladrões, né? Os ladrões que vêm para roubar o rebanho, ele vem com esse propósito, para roubar, matar e destruir. Ele vem para satisfazer as suas próprias vontades, mesmo que isso custe a vida do outro. E é a mesma repreensão que Deus fez no Antigo Testamento por meio dos profetas, e a gente viu os profetas menores, Deus levantando homens para falar do pecado do povo. Eles se aproveitavam do mais fraco e com isso cresciam. E como eles faziam isso? Roubando o que não era seu, tirando o que não era seu, matando e destruindo. Isso primariamente aponta para o povo. Certo? Não é para o diabo, mas sim para o povo. Não que isso, quer dizer que é errado dizer que é para o diabo. Não é errado, mas no contexto aqui, tá certo? Ele aponta para essa realidade, tá? Podemos associar? Podemos, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Exatamente. Aí isso por quê? Porque vem daquela filiação que o próprio Cristo faz. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. Os filhos do diabo agem conforme o seu pai, com as práticas do seu pai, que desde o princípio era homicida, que matava, né? É as mesmas práticas dos filhos do diabo, ou seja, do seu pai, tá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas
ovelhas. Aí aqui já volta para a figura novamente do pastor, do bom pastor, tá? Ele faz essa associação com a porta, que ele de fato é, e o que isso implica. E agora ele volta para a figura do bom pastor. Nos versículos 1 a 5, nós temos o ladrão, o salteador, aquele que vem para levar. Aí agora a figura já é diferente. Se apresenta o mercenário. Né? E quem é o mercenário? Mercenário é o assalariado. É aquele que vai trabalhar para ter o seu salário no final, certo? Apertei demais. O mercenário é justamente aquele que trabalha, tá certo? Ele não é o pastor, mas é aquele que trabalha. E ele, a quem não pertence as ovelhas, aí diante do perigo iminente que virá acontecer, se caso venha um lobo, caso venha outra pessoa para tentar roubar as ovelhas do aprisco, o que vai acontecer? Ele vai dar a vida pelo rebanho do outro? Não vai. Porque é até o nosso pensamento com relação ao nosso trabalho. Não é assim? É assim que a gente se comporta no nosso trabalho, muitas vezes, né? Dá lá meu horário, vou-me embora, né? Pode ficar o caos que está aí, fica aí. Quem tiver aí depois é que vai se virar com o caos. Ou senão, eu trabalho enquanto eu tenho o meu salário no final do mês. Se faltar o meu salário no final do mês, então, tchau, babau e tudo mais. Por quê? É assim a forma do assalariado. Alguém vai trabalhar de graça? O pensamento que se tem. Obviamente que não, né? Mas diferente do pastor, que é o dono das ovelhas, ele dá a sua vida por elas. Porque ele sabe o preço que cada uma das suas ovelhas tem. Ele sabe o custo que é manter, ele tem amor, ele tem zelo, ele tem cuidado pelo que é seu. O mercenário não. Na primeira oportunidade do perigo vindo, ele pega o beco. Sebo nas canelas, vai-se embora. Antes as ovelhas do que eu morra. É assim que o mercenário pensa, antes elas do que eu. Ele não tem amor. Aí ele deixa, elas ficam, as ovelhas ficam dispersas e, obviamente, o lobo vem e arrebata, e toma, e mata. Né? Porque não tem ninguém que cuide, não tem ninguém que guie, não tem ninguém que guarde, que zele por elas. Elas estão totalmente soltas, dispersas. E com isso, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Ele já faz essa antítese aqui. Ele não é como mercenário. Ele não está ali para receber o seu salário no final do dia. Né? Ele está ali porque ele tem amor por ela. Eu sou o bom pastor. Esse termo aqui, bom, kairos, ele deriva de um significado bem mais forte, que significa, ele é o digno, ele é o zeloso, ele é o maravilhoso pastor. É algo que implica Cristo como verdadeiramente é, maravilhoso Senhor. Né? E com isso, ele é o maravilhoso pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui demonstra a intimidade e a relação que há entre o pastor e as suas ovelhas. Eu não disse que o pastor conhece cada uma das suas ovelhas e as chama pelo nome. Isso é devido por conta de um relacionamento que acontece. Há um relacionamento que acontece. Eu sou a pior pessoa do mundo para memorizar nome. Se eu não tiver contato com você constantemente, quando eu vir você daqui a 30 dias, eu vou esquecer o seu nome. E eu dou glória a Deus porque a gente chama o nosso de irmão. Fulano, Poliana, irmã, como é bom ver você. Por quê? Não é porque eu sou ruim, é porque eu sou péssima para decorar nome. Sou péssima. Se eu não tiver um contato constante com você, eu vou esquecer o seu nome, obviamente. E você também pode esquecer o meu. Esse é o mais natural possível. Por quê? Porque nós não temos um relacionamento íntimo. Nós não temos um relacionamento diferente com as ovelhas do Senhor. Elas têm um relacionamento íntimo com o seu Senhor. Por isso que ele mais uma vez repete que as suas ovelhas conhecem.
Suas ovelhas o conhecem por causa do relacionamento. Não existe ovelha que é do pastor, do bom pastor, e que não tem relacionamento com ele. Não existe, meus irmãos, não existe essa possibilidade. Eu sou um pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. Essa relação do pastor com as ovelhas, ela é espelhada da própria relação que Deus Pai tem com Deus Filho. É baseada, essa relação entre o pastor e suas ovelhas, ela tem base fundamentada. E que base é essa? A própria relação que Deus tem com o seu próprio filho e que o filho tem com o próprio Deus. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu não sou como missionário. Eu não estou ali para receber o salário no final do dia. Eu não estou ali apenas para satisfazer, me satisfazer. Exatamente. Os líderes, isso. Exatamente. Exatamente. Como a própria profecia que diz que Deus apacentará as suas próprias ovelhas e ele terá alguém que fará isso, Davi, que é uma figura messiânica do próprio Cristo por causa da sua aliança. Eu já vou terminar aqui bem rapidinho, tá certo? Por isso eu peço a compreensão dos que chegaram aqui, só para não atrapalhar o final, porque todas as vezes ninguém presta atenção nos finais dos estudos. Certo? É rapidinho, não prometo que não vou tomar muito tempo. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Cristo não veio primariamente para o seu povo, para os judeus, para o israelita. Mas ele não veio somente para estes, louvado seja o nome do Senhor. Ele vem para um rebanho que se encontra longe de Israel. E esse rebanho, Brasil, Paraíba, Campina Grande, Presidente Médici. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Se alegre nessa realidade. A salvação do Senhor não foi somente para os judeus, mas para todo o seu povo que se encontra sobre a face da terra. E isso inclui eu e você nessa realidade. Glória a Deus por isso. Se eu e você estamos aqui nesta manhã, é pela salvação operada por Cristo, nosso Senhor Jesus. E para concluir, por isso, o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. E isso é interessante porque, meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus por nós. A gente acha que nessa figura de pastor e ovelha, a gente pode imaginar que Cristo vai lá, solta de um penhasco e diz assim: esse é o meu amor por vocês. Aí pula, puf, se estabarca no chão, né? Dá lá no chão. Não é esse. A base do amor de Cristo por nós, sabe qual é? O amor que Ele tem pelo próprio Pai. Não é um amor leviano, não é um amor como o nosso, que é substancial, é apesar de, é em consequência de, mas é um amor que sobrepõe a mim e as suas ações. É um amor oriundo, provindo do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meus irmãos. Grande é esta palavra, grande é esse ensino para nós, grande é essa revelação que o Senhor concede a nós, mesmo que nós já sabêssemos disso, mas é preciso ser reafirmada todos os dias. Precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias. Sabe por quê? Porque podemos cair em tentação, porque podemos muitas vezes nos esquecer e vituperar ou manchar a obra de Cristo realizada em nós. Muitas vezes nós cancelamos a obra vicária de Cristo em favor de nós mesmos. Buscamos cumprir a nossa vontade quando Cristo nos chama a morrer para nós mesmos e tomar do fardo dele que é leve. Muitas vezes tornamos vã a graça, a obra do nosso Deus por causa de detrimento do nosso próprio entendimento. Mas que a palavra de Deus continue a ser ensinada neste lugar.
para que todos aqueles que ouvem, que se dediquem, que estão aqui a ouvir e aprender, possa no seu coração render graças verdadeiramente ao Senhor por toda boa obra que Ele operou em mim e em você. Nós não somos dignos, mas aprove ao Senhor nos tornar filhos teus, filhos seus, para o louvor da sua glória. E isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia para nós. Amém, meus irmãos? Não vou orar porque eu já passei tudo. No final tem sempre o irmão que ora. Então, que Deus nos abençoe. E até domingo que vem, em nome de Jesus.